Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui para iniciar mais um On Firecast, o podcast da Juventude BAD, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. E hoje eu estou aqui com o pastor Everton Fortunato, meu grande amigo, um homem de Deus, é o líder do Ministério de Família da nossa casa, da Igreja Batista Amigos de Deus. E nessa noite nós vamos impartir o coração, que nós vamos falar sobre ministério, sobre família, sobre pais e filhos, sobre namoro, sobre noivado, casamento para quem quiser casar. Nós estamos juntos aqui, é uma honra receber o senhor aqui, meu pastor. Fica à vontade aqui, seja muito bem-vindo. E eu creio que vai ser um momento precioso de mesa para nós aqui, para mim, para os meus irmãos. Vai ser abençoador para nossa vida. Se apresente aí para a galera. Bom, fala galera, falar igual vocês, né? Então, é um prazer estar participando aqui desse podcast, né, da Juventude. Falar sobre família, falar sobre noivado e principalmente, né, sobre namoro é algo assim que nesses dias a gente tem buscado, né, o conhecimento, tem tido experiências, né? Então vai ser um momento muito gostoso aqui, com certeza, para levar uma experiência, um ensinamento, um conselho para vocês jovens ou vocês que já são casados e vão ver aí esse podcast. Vai ser um prazer estar aqui contigo, Jefinho, meu amigo. É isso. Isso aí, meu pastor. Como de costume, o pessoal já tá até brincando aí que tá parecendo de frente com o Jefinho. Mas eu não vou perder essa oportunidade, e talvez também isso pode ser muito útil para os nossos irmãos, ser despertador também. Eu queria saber quem é o Everton, não o pastor Everton, porque o pastor Everton nós conhecemos muito bem. Mas quem é o Everton Fortunato, o Everton da Silvana, o pai das meninas? A gente quer saber quem é o Everton. Bom, para a gente saber, né, quem que é o Everton, vamos começar lá do início, né? Eu sou de uma região assim muito pobre, na região ali perto de Valadares, no leste de Minas. E eu nasci lá numa cidade chamada Galileia. Aí o pessoal gosta de brincar, né? É o Galileu. Olha o Galileu aí. Principalmente o pastor Robson pega muito meu pé, né? Olha o Galileu aí. E lá começou, assim, a minha vida, né? E, na verdade, eu nasci em Galileia e os meus pais moravam numa vila, né? Um arraial que pertencia a Galileia, que é chamado Conceição das Laranjeiras. Eita. E lá foi a minha infância. Um lugar não tinha televisão, não tinha energia elétrica. A gente vivia numa casa que não tinha piso. E esse foi aí a minha parte de infância. Mas algo que ficou cravado no meu coração, guardado no meu coração, porque nasci em Galileia, mas lá em Conceição, minha mãe, ela ia numa igreja Assembleia de Deus. Uma igrejinha muito pequenininha, bem pequena mesmo, sei lá, tinha no máximo 10 bancos, aqueles bancos de madeira, sem encosto, sem nada, né? E lá foi aonde foi lançado toda a semente do evangelho no meu coração. E eu sempre brinco que, além de Galileu, o primeiro pastor, o primeiro homem que pregou o evangelho para mim, chamava Moisés. Eita. Então, além de Galileu, eu tive um Moisés como o primeiro pregador aí. Eu lembro que este homem, ele colocava eu assim nas costas dele. A Assembleia de Deus sempre ia nas casas, né? E lá era na roça. Lá ia nas casas bem distantes, né? E a gente ia à noite. Então eu tinha medo do escuro. Ele me segurava, ele me levava. E esse é o Everton criança. Depois eu vivi um pouco de tempo lá em Galileia. Com 12 anos, uma tia minha que mora em Itabira, ela me chamou para ir morar com ela. E até 12 anos eu estava direitinho na Assembleia de Deus, gostava muito da escola bíblica dominical,
Aí quando eu fui morar com a minha tia não era nada. Não era nada. Não ia nem na igreja católica, não ia nem na igreja evangélica, não ia em lugar nenhum. Chegando lá, infelizmente eu vim passar um período longe da presença de Deus. E uma coisa que eu me lembro que quando eu morei com ela, ela me levou, no único lugar que ela me levou foi no lugar de um centro, né? De macumba mesmo. Sim. Aonde tem toda aquela situação lá, né? Dos cultos afro e etc. Então foi o único lugar que ela me levou. Mas você sabe aquele negócio da semente que Sim. está dentro de você? Nessa época que eu afastei da presença do Senhor, eu comecei a ir e curtia muito pagode, pra você ter ideia, né? Eu ia pra a noitada, mas dentro de mim sempre falava assim, o que você tá fazendo aí, cara? Até um certo tempo eu comecei a beber uma bebida alcoólica, né? E coisa horrível, mas eu tava ali participando por causa das amizades, entre aspas, né? Sim. As amizades. E foi esse trajeto. Aí, chefinho, com 17 anos, eu tive vontade de servir ao exército. Aí começou a realizar o plano de Deus na minha vida. Que para mim servir o exército, eu tinha que vir para Belo Horizonte. E eu tinha uma tia aqui também. E eu fui pedir ela para mim vir para cá e tentar servir o exército aqui. E ela aceitou. Aí eu vim para cá com 18 anos. Aí quando eu vim para cá com 18 anos, eu comecei a frequentar a igreja do Evangelho Quadrangular, né? E aí eu comecei a firmar e daí passou algum tempo. Foi aonde a Silvana, minha esposa hoje, me conheceu. Ela não era da igreja, eu passava na frente da casa dela e ela ficava só me observando. Ela ficava me observando e ir para a igreja. Meu tio tinha um comércio do lado da casa dela. Aí ela começou a perguntar ao meu respeito e meu tio encheu a bola, né? Sim. Meu tio, assim, não falou só bem de mim e graças a Deus a gente sempre foi obediente, tranquilo, né? Respeitador. E foi aonde, por isso que eu tô falando, quando eu vim para cá, começou o plano de Deus na minha vida. E daí a gente conheceu e hoje nós somos casados, né? Depois a gente fala um pouquinho mais a respeito do nosso relacionamento, de casamento. Sim. Né? Mas aí é uma trajetória, né? Hoje meus pais, eles moram lá em Patinga, né? Moram lá e eu assim, agradeço a Deus demais pelos pais que eu tenho, né, na simplicidade, né, nesse tempo, né, de criança, de adolescente, não tinha condições de me dar um tênis de marca, não tinha condições de me dar uma roupa de marca, mas tinha muito amor. Isso tá aqui, ó, guardado no coração. Tinha muito carinho. Meu pai, aquele homem, era um homem mais seco, por causa da criação que ele teve. Sim, no passado, né? Também, né? E a gente... Mas tinha muito amor, era muita simplicidade, sabe, chefe? Muita simplicidade mesmo. Mas hoje, o homem que eu sou, eu fui formado lá, nesse lar, nessa casa. Meu pai não era nem convertido, mas era um homem muito bom, muito carinhoso, né? E nas dificuldades dele... Ele não conseguia dar aquele luxo que hoje muitos meninos têm, né? Muitas crianças, jovens têm. Mas não deixou de formar o homem que eu sou hoje, entendeu? Então, assim, amo demais meu pai, amo demais a minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos. E tamo aí, cara. Vamos conversando. Vamos lá? De frente com o Jefinho. Mas é um podcast, viu? Não vamos pegar esse nome, não. Senão daqui a pouco começaram a brincar comigo já. Mas vamos lá. Você já respondeu, né? A segunda pergunta que eu faço é sempre como foi sua conversão, mas já ficou bem claro. Então, eu queria te perguntar como que foi o chamado pastoral na sua vida? Quem identificou isso? Como que você se comportou quando isso foi identificado?
quando isso aconteceu, quanto tempo, porque eu creio que eu vivo em uma geração assim. O jovem ele tem um certo momento do jovem. Ou ele quer tudo, ou ele não quer nada. Então, ou você tem que empurrar, ou você tem que frear, né? Então, às vezes, assim, a maioria dos meus irmãos que nos ouvem, alguns deles têm essa chama, têm esse fogo no coração, esse desejo de servir ao Senhor no ministério. Alguns não como pastores, mas servir ao Senhor de alguma forma. Então, eu penso que cada convidado que eu trago aqui carrega algo que alguém vai se identificar com isso. Sabe, eu posso me identificar com o que alguém carrega, o meu irmão pode se identificar com o que o senhor carrega, e assim por diante. Então, como que foi esse chamado pastoral? Como que isso surgiu? Como que aconteceu? Como que o senhor se comportou? E como que tem sido a vida do pastor Everton, o chamado pastoral? Muito bom. Bom, a gente tem que remeter ao passado, né? Como eu te falei, desde o início foi lançada uma semente. Isso. E eu acredito que isso é um plano de Deus nas nossas vidas. Tem pessoas, né, dentro daquilo que é distribuído por Deus, pessoas que vão ser missionários, evangelistas. Outros vão ser doutores, né, mestres. Isso é bem claro na Bíblia. E durante esse crescimento na presença do Senhor, sempre a gente tinha uma liberdade para lidar com outras pessoas, com os amigos da igreja. E isso foi trazendo assim para mim uma certeza de que eu poderia ser um pregador. Eu tinha facilidade, né? Tenho facilidade para conversar com as pessoas. Então isso já faz parte, né, da característica de uma pessoa que quer pregar o evangelho. E é lógico que você treinando, você buscando conhecimento, você consegue também isso. Sim. Mas tem pessoas que já nascem com esse dom, que é o meu caso. Eu sou tranquilo demais para conversar e fazer amizades, e isso facilitou. Mas nesse crescimento na igreja, né, do Evangelho Quadrangular, eu tive a minha primeira tarefa foi ser professor de escola bíblica dominical. Sim. Aí eu comecei, foi durante uns 2 anos lecionando lá com as revistas, e aí depois o pastor da igreja falou assim, ó, seria bom você fazer um curso de teologia e tal, e então ele chama pastor Elias, hoje ele tá lá em Betim, mora em Betim, é de outra denominação. Então assim, ali começou digamos, a sair para fora aquilo que era o plano de Deus na minha vida. Depois disso, eu fui convidado para ser o presidente de jovens lá da igreja. E eu sei o que é trabalhar com jovens. Algo que nessa época eu gostei demais, porque era realmente um aprendizado para ser pastor de jovens. Sim. Aí, juntando isso, depois eu fui chamado para ser o líder de missões local, da igreja local. Então, comecei a trabalhar com missões, fazer os evangelismos no bairro, organizar os eventos perto da igreja. Aí eu aprendi bastante, muita coisa mesmo. Aprendi. Com isso, o desenvolvimento desse trabalho local, o pastor presidente da região, né, falecido pastor Wellington, ele foi e me convidou para ser o líder, o coordenador regional de missões. Nessa época eu já estava dando o curso, né, de teologia que eu fiz no ITQ. Sim. Então aí, depois que terminou esse curso e toda essa experiência, eu fui levado a participar da conversão da igreja, onde eu fui ordenado a obreiro credenciado, que lá já pode ser pastor de qualquer igreja. Você já pode assumir uma obra, né, como pastor presidente da igreja. Só que na época eu não tinha essa intenção. Não tinha essa intenção de ser presidente de igreja. Aí o pastor me chamou para ser vice-presidente da igreja local. Então aí que
aumentou mais ainda essa chama dentro de mim. Sim, aumenta a responsabilidade, aumenta a vivência, né, a experiência. Isso. Então você vê que foi construído. Não foi Sim. assim, terminei o curso e já quero ser. E eu te falo que hoje ainda, né, servindo aqui na Igreja Batista Amigo de Deus há 12 anos, trabalhando aqui com o pastor Ricardo Batista, né, que um grande abraço para ele, um homem assim que a gente inspira mesmo, né? É um ativador, né? A visão de trabalho dele, assim, sempre está nos colocando para cima, né? Isso. A visão que ele trabalha. Impulsionando a gente. 12 anos trabalhando aqui na igreja. Na verdade, eu vim para a igreja para ser gerente de banco. Eu não queria fazer nada. Só gerenciar o banco lá. Ó, eu sento aqui, esse é o meu lugar. Mas quando passou uns 2 meses, o pastor Ricardo já falou assim, ó, você é resposta de oração para mim aqui. E aí eu, pelo amor de Deus, eu vim para ficar sentado e não deu. Aí, mas quem tem a chama, quem tem essa semente e quem está debaixo de um plano do Senhor, não tem como fugir. Não dá não pra tem esconder. como. Não tem como fugir. E hoje, né, eu vejo que essa bagagem, né, essas experiências, amadureceu o meu entendimento em relação ao que é ser um pastor. E ainda tem muita coisa para eu aprender. E hoje, como pastor de família, né, do Ministério de Família, hoje está sendo eu posso dizer que é a melhor escola para mim, é ser pastor no Ministério de Família. E tenho uma certeza absoluta hoje, neste momento, estar como pastor auxiliar é o que Deus tem de plano na minha vida. Assim, com toda sinceridade. Não tenho nenhuma ambição de querer ser presidente de uma igreja, porque eu já fui vice-presidente e eu sei o que um presidente passa. Você é o presidente de jovem hoje lá da igreja. Você está começando agora. E já muda o vento, né? Já muda, porque você aumentou o andar. Aí o vento aumenta a força. Já é outro. Então, assim, hoje eu sou bem, assim, convicto de como auxiliar de pastor, do pastor Ricardo, do pastor Christian, eu estou fazendo aquilo que era o plano de Deus na minha vida. E está nas mãos do Senhor. Então, viver como pastor hoje é uma experiência assim que eu agradeço a Deus por essa, como se diz, essa rica oportunidade de ser um pastor. Entendeu, Glória Jefinho? a Deus, é isso. Eu ia te perguntar também qual ministério o senhor já movimentou, né, antes da família, mas foi missões, né? E assim, como líder do Ministério de Família, e o senhor já trabalhou com jovens e com essa convivência agora com família, como que o senhor vê a medida ao longo dos anos, o convívio dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, o adolescente, o jovem, e aquela dificuldade ali da transição de idade, ali da puberdade, ali das primeiras responsabilidades e aqueles conflitos com os pais, como que o senhor tem visto isso ao longo dos anos? As coisas vão mudando, parece que o respeito vai perdendo seu valor, né? Parece que a honra aos pais já vai perdendo seu valor. Como que o senhor tem observado isso ao longo da sua caminhada? Bom, como você falou aí, quando eu trabalhei com os jovens, foi um período aí de 2 a 3 anos trabalhando com jovens. Inclusive aqui na Batista Amigos de Deus, nós tivemos a experiência de trabalhar assim, juntamente com um grupo de jovens. Eu trouxe para cá um trabalho que eu busquei lá em Campinas, chamado Caverna das Tribos. Sim. Alguns aí devem lembrar desse Caverna das Tribos. Aonde nesse treinamento que eu fiquei 1 semana em Campinas, buscando esse conhecimento, nós fizemos uma imersão lá a respeito de lidar com os jovens. E tivemos lá várias estatísticas do que é a vida hoje dos jovens.
dessa fase de criança para adolescente, para jovens, né? E a gente vê que na minha infância, na minha adolescência, era muito diferente, Jefinho. Muito diferente. Os nossos pais, não sei se você lembra, mas os nossos pais, eles conversavam com o olhar com a gente. Exatamente. O que que acontece hoje? Hoje, devido os ensinamentos que tem na mídia, a facilidade dos ensinamentos e inclusive ensinamentos errôneos, né? A gente tem alguns YouTubers, né, que são os jovens que querem passar uma mensagem e conseguem passar a mensagem assim em massa. Eles têm trago esse ensinamento errôneo para os adolescentes hoje, os jovens de hoje. Hoje, se um pai chamar a atenção de um filho, ele quer enfrentar o pai, né? Até os nossos filhos, se a gente não pegar firme com eles, eles entram nessa vibe, né? É verdade. Eles entram nessa aí porque perdeu aquele princípio de obediência, aquele princípio de honra aos pais. Por que que nós estamos vivendo hoje, Jefinho? Por que que nós estamos vivendo hoje um mundo onde adolescentes, meninos de 13, 14 anos, não tem, assim, não tem dó nenhuma de matar uma outra pessoa? Não tem, né? Não tem aquele temor. Por quê? Porque os valores estão muito investidos hoje. Parece que tudo ao longo do tempo vai se perdendo, né? É como se você comprasse essa mesma caneta que há 10 anos atrás, ela teria uma qualidade muito superior do que ela tem hoje. Assim, só um exemplo, né? Mas eu vejo que isso tem acontecido até com o próprio ser humano. E aí, consequentemente, com a família, né? Porque a família é formada de seres humanos. E aí parece que tudo que era super valorizado, com o tempo vai se esvaindo, né? Vai se esvaindo. E o nosso papel como igreja é devolver as coisas para o seu princípio, né? Para a sua ordem legal, para a sua ordem bíblica, né? Para o princípio correto. E talvez esse tenha sido o seu maior desafio, né, pastor? Orientar famílias a retornar para sua origem, né? Exatamente. Eu quero até aproveitar aqui que você falou. Ultimamente eu tenho lido esse livro aqui, ó, que é Família, Sua Origem e o Seu Destino. Do nosso apóstolo lá, Juscelio de Souza. É um livro que tem falado a respeito exatamente disso. Aonde se perdeu a família? E uma coisa que eu aprendo também, que a Bíblia, ela sempre está direcionando para voltar à origem. Sim. E isso é que se perdeu nessa geração atual. Os meninos hoje, eles querem saber a respeito de filmes, eles querem saber a respeito de séries, eles querem saber a respeito de jogos, né? Eu não sei jogar mesmo. Eu não consigo jogar aqueles negócios, né? Nem o futebolzinho eu não consigo. Somos dois, viu? O Atari, você lembra do Atari? Nossa, Deus. Atari, não tô xingando você. Atari era o primeiro joguinho, tá bom? Meu menino me dá um couro no PlayStation, não dá. Então, assim, se perdeu, cara. Eu sei que hoje as coisas mudam e essa velocidade vai aumentar, Jefinho. Com certeza. A ciência, né, a tecnologia tem avançado, tá chegando aí, né, o 5G, não é isso? Uhum. Nós estamos, 4G vai chegar aí, breve o 5G. Então a velocidade vai aumentar mais ainda, né? Exatamente. Vai aumentar mais ainda. Mas se as coisas mudam com mais velocidade, mas os princípios não podem mudar. Não podem mudar. Antigamente, foi Abraão, Isaac e Jacó. Antigamente eles vestiam igual. Eles caminhavam, né? Sim. Iguais, né? Eles falavam iguais. Só que hoje o neto, ele não veste igual ao vô. Por quê? Por causa dessa mudança, né? Essa transformação que é hoje, a velocidade que muda os costumes hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os princípios eles não podem mudar. O princípio da palavra de Deus.
Quais são? Vou ser bem objetivo aqui. Obediência aos pais. Isso não pode mudar. Jamais. Honra aos pais. É tanto que é uma promessa. O tanto que é primeiro mandamento com promessa. Uma promessa, cara. Honra teu pai e a tua mãe e os seus dias serão prolongados aqui na terra. Tudo te irá bem. Só que hoje essa juventude, eles até ouvem isso, mas eles não trazem isso para a realidade da vida deles. Para a sua verdade. Né? Então, respondendo aqui, finalizando a sua pergunta, é o seguinte: hoje a grande dificuldade porque o filho foi desobediente. E essa maldição, ela vai passando. Então é algo assim que, como pastor da área de família, a gente tem enxergado isso. Quantos jovens, quantos casais jovens que a gente orienta que vêm debaixo de uma maldição por causa dessa geração que tem deixado de lado os princípios. Mas, como se diz, nós nunca vamos desistir, porque sempre nós acreditamos num Deus que transforma as coisas, verdade, que muda a cultura das pessoas. O nosso Senhor Jesus, ele mudou. É tanto que agora você vê antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Cristo é aquele que vai mudar a vida das pessoas. Exatamente. Acredito dessa forma, correto? Sim. E esses dias com essa tecnologia, e é por isso que a gente está aqui gravando o podcast, porque parece que é uma das ferramentas de alcance que nós temos hoje, que é onde os nossos jovens estão. Eles estão na internet, eles estão aí o tempo todo. E a gente vive em meio a uma geração que busca muita influência e pouquíssima consistência. E isso interfere nesses ensinamentos errôneos, porque o cara não tem nenhuma base, não tem nenhuma profundidade, não tem nenhum princípio, ele não tem nenhuma história com aquilo que ele está falando. Aquilo não é verdade nem para ele. E aí ele tá ali na internet e tá influenciando 10, 15, 20 mil. E aí daí a pouco aquilo parece que já virou uma verdade. E aí bate de frente, aí tudo que você fala, aí, mas Deus é amor. Mas Deus é amor. E as gerações vão se perdendo nisso. Parece que a obediência virou religiosidade. Esses dias eu me chamou de religioso. Ela disse, mas você é muito religioso. Eu falei, amém, então eu sou religioso. Se for para viver princípios bíblicos, pode me taxar como religioso, porque eu também creio que a forma que você pensa não vai mudar a forma que eu penso, exatamente porque eu estou pensando de acordo com a Bíblia. E nós vivemos isso ao longo do tempo. E agora sim, o jovem, principalmente hoje, tudo está muito vulgar, tudo está muito fino, está muito estreito, né? As músicas, meu Deus, os filmes, as séries, a classificação da Netflix é um absurdo. Eu e a Bruna, a gente começou a assistir uma série um dia e a classificação era 14 anos. Eu falei, dá pra gente, né? Vamos assistir. E aí, quando eu vi, falei, 14 anos? Falei, ainda bem que eu não chamei o Matheus pra assistir com a gente, né? E assim, as classificações estão... Parece que realmente, realmente está se perdendo. Uhum. Realmente está se perdendo. E isso interfere na vida do cristão. Porque ele não vive o tempo todo na igreja. Uhum. Ele não vive o tempo todo no culto. Ele tem sua vida secular. Todos nós temos. E isso aí acaba que vem influenciar no namoro cristão. Uhum. Porque existe, claro, existe diferença, tá, irmão? O namoro cristão e o namoro mundano tem diferença. Existe diferença. E acaba que o princípio errado do namoro gera consequências drásticas ali por anos e anos e anos. Você vê hoje a média de divórcio, até entre os cristãos, é enorme. E talvez porque já começou da forma errada, né? E aí, como que vai dar certo? É isso mesmo. E como que o senhor tem visto essa explosão
namoros tão radicais assim, sem princípios, sem respeito, sem fundamento, sem orientação, e acaba que casa ali no susto, quando casa, né? Às Isso. vezes só vai morar junto, É. e até sai da igreja porque não aceita uma correção, não aceita uma orientação. Como que o senhor tem visto isso? Vamos lá, eu vou pelo primeiro ponto que você falou a respeito de séries, né? Como nós já falamos aqui. As séries, elas estão exatamente ao contrário daquilo que Deus espera da humanidade, das É pessoas. sempre uma inversão. É sempre uma inversão. Novelas é sempre inversão da verdade. Então, igual você falou, nós estamos aqui utilizando aquilo que é na atualidade, podcast, né? Nós temos que usar mesmo. Temos que invadir e mostrar a realidade, a verdade. Porque é a verdade que vai realmente transformar a vida das pessoas. Então, graças a Deus por esse trabalho aqui, entendeu? Agora, as pessoas, por exemplo, elas gastam muito tempo, cara. Muito tempo. Vendo séries. Eu comecei a ver séries. Sabe o que eu aprendi? Você perde muito tempo com coisa que não vai trazer nenhum ensinamento e benefício para sua vida. É verdade. Não traz, cara. É emocionante, você vê lá um filme bacana, mas depois que você assistiu ele, o que isso acrescentou na sua vida espiritual? O que isso acrescentou para a sua vida? Tem sim alguns filmes que ensinam, tem alguns filmes lá que traz um pouco de ensinamento, né? Mas aí eu vejo que a gente perde muito tempo com isso, ao invés de fazer uma leitura bíblica e buscar as revelações da palavra de Deus, cara. Aí a gente começa realmente a trocar esses valores. Eu sempre falo que a leitura da Bíblia, ela é assim, mesmo que você não esteja entendendo aquilo que você está lendo, o ato de você estar lendo a Bíblia, o Espírito Santo já começa a envolver na sua vida. Exato. E quando a gente perde muito tempo só vendo filmes, tem gente que é viciado nesse negócio. Por que muitas pessoas não conseguem ter experiência com o Espírito Santo? Não gasta tempo com ele, né? É porque está cheio de coisas que não são coisas de Deus, cara. Exatamente. São coisas vazias. Agora, eu faço até um desafio para você. O tempo que você gasta vendo filmes na Netflix ou a outra base lá, plataforma, só a metade desse tempo. Só a metade. Não precisa nem cortar tudo, né? Não, para ser bonzinho. Você vai ver a diferença que vai ser a sua vida. Então, a primeira parte que eu quero falar é a respeito disso. A gente tem que investir aonde realmente nós temos um tesouro para as nossas vidas. O maior tesouro é a palavra de Deus. Exatamente. Não tem outro. Não tem outro lugar. Isso é experiência própria. Agora, por causa disso, veio essa troca de valores, inversão. E hoje os namoros estão baseando naquilo que eles estão acompanhando na internet, cara. Porque não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é um grande problema para a família hoje. É uma doutrina maldita, né? Igual você falou assim, você estava assistindo um filme, né, a classificação de 14 anos, mas com cenas que não dá para um menino de 14 anos assistir. O meu filho que vai fazer 14, eu não deixaria ele assistir. Entendeu? Só que tem muitas famílias que não tem nada a ver. Isso aí ele vai ter que aprender mesmo, mas aprende de forma errada, cara. Aprende de forma assim, sem princípios. Você, como pai, você vai ensinar o seu filho sobre sexualidade. Você vai falar para ele a respeito do respeito que tem que ter quando ele começar a namorar. Você vai fazer isso. Mas tem pais, cara, que hoje ensina o contrário. Não, você tem que ser pegador. Você tem que ser aquele menino que, né? É o chefe da matilha lá, né? Não, cara. Não, é coisas erradas. E aí trago uma geração
que começa a namorar e quando começa a namorar já acha que tem direito no corpo da namorada. Ou a namorada acha que já tem direito no corpo do namorado. Não, nós temos que experimentar a nossa vida, porque nós já estamos namorando. Cara, isso aí é quebra de princípio, né? Eu trago, aí você pode perguntar assim, e como é que foi seu namoro, pastor? Meu namoro foi ali, segurando, cara. Segurando diante da palavra do Senhor. Namorar não é fácil, porque é carne. Mas se você tem o princípio e obedece aos teus pais ou aos seus líderes que estão sempre aí te ensinando, não entra por esse caminho, você vai ter um namoro debaixo da graça do Senhor, vai passar os apertos. Um conselho que eu te dou, nunca fica sozinho. Não fica sozinho porque o negócio é atentador, né? Evitar ocasiões, né? Exatamente. Então, eu vejo que hoje os namoros estão calamentáveis. E, como você falou, por que que hoje, você comentou aí que a separação hoje é alto, né, dos próprios cristãos. Sim. Mas eu vou afirmar para você, as estatísticas de hoje, a separação no meio dos cristãos igualou aos dos não cristãos. Olha pra Pra você você ter ideia. Hoje, pastores estão separando e casando com outros com maior facilidade. Outro dia aí chegou para mim, né, uma pessoa me perguntando a respeito da separação e o que que eu achava que um pastor, ele era casado, presidente da igreja, e esse pastor, ele tinha um problema lá de relação com a esposa, né, problema até mesmo de saúde. E por esse motivo o pastor resolveu a separar da esposa e trouxe para a igreja, que foi por causa disso. Ele perguntando se era certo. Meu Deus, como é que é certo? Sendo que aquele que o Senhor junta, aquele que é ligado ali diante do Senhor, o homem não pode separar, diz a palavra. É até que a morte o separa. Aí você que está começando a namorar, né, com um pensamento de casamento, você tem que ter esse entendimento. Quando eu orei a Deus para namorar, eu orei a Deus assim, ó, Deus, eu não quero uma namorada, eu quero uma esposa. Mas entenda o que eu estou falando. Não é começar a namorar e já viver uma vida como se fosse a minha esposa, não. Não é isso, não. Porque tem etapas, tá, Jefinho? Tem etapas. Sim. Do namoro é você conhecer. Tem a etapa do noivado para você se preparar. E aí você se prepara para entrar num casamento. Aí você vai ter uma esposa. Mas a minha oração de fé foi, eu não quero uma namorada, eu quero uma esposa, uma pessoa escolhida para eu casar. E aí foi quando Deus me mandou, né? Eu fiz uma oração, Jefinho. E em 7 dias, não foi a oração de 7 dias, entendeu? Mas foi em 7 dias, a Silvana, assim, eu fiquei sabendo que tinha uma morena de olho em mim, e era a Silvana, entendeu? Ela vai assistir isso aí. Não, ela vai confirmar, pode fazer o seu comentário se não foi assim. É isso aí. E aí, sim, foi de Deus, cara, e o nosso namoro foi na obediência, né, dos conselhos da mãe dela, dos conselhos da minha mãe, do meu pai. A gente viveu isso, passamos o momento de namoro, de noivado. Teve tentações. Eu vou mentir se eu falar com você que não teve momentos de tentações. Teve tentações, sim. Né? Você é carne, não tem como. Mas graças a Deus nós mantivemos ali os princípios e hoje nós estamos colhendo aí o fruto disso há 21 anos de casado. Glória a Deus. Há 21 anos de casado. Por isso que hoje eu tenho assim essa liberdade no Espírito Santo diante do Senhor de poder falar, hoje eu sou um pastor do Ministério de Família, porque eu vivi e estou vivendo 21 anos de casado e sei o que é uma luta para criar uma família. Mas eu sei também o que foi plantado lá atrás, antes de casar. Então, assim, graças a Deus por isso, que o Senhor venha me dar força para continuar sendo aí, né, esse arauto do Senhor para essa área que hoje o Senhor
tem assim colocado de uma forma intensa o meu coração voltado para isso. Exatamente. E, assim, eu penso que não é a primeira vez que eu sou líder de jovens, né? Na minha antiga congregação também eu já havia sido líder de jovens. E sempre que vai ter algum congresso, que vai ter qualquer coisa para jovens, se eu chamo um pregador de fora, então sempre o assunto é namoro. Às vezes fica até um pouco chato que a pessoa só sabe falar disso, né? Parece que não preparou palavra, aí chega lá e vai falar só sobre namoro. Aí às vezes a gente fica até meio, nossa, de novo esse assunto e tal. Uhum. Só que é necessário falar. Eu Lógico. entendo que é. Até que porque o fato desse namoro abrasado, né? Claro que ele precisa dessa orientação para resistir, né? Para não cair na tentação e tal. Mas também existe a questão da carência, da necessidade de ter um namoro. E aí não ora, não busca direção, é qualquer um que aparece, é qualquer uma que aparece. E aí daqui a pouco namora com, nossa, foi, mas Deus confirmou, porque aí parece que tudo é confirmação, né? Aí você roda a caneta assim, se ela parar pra lá, é ele. Né? E assim, quando a gente tá apaixonado, tudo é confirmação. E eu penso que, e nisso eu posso falar, porque quando depois de cristão, eu só namorei a Bruna. Tô falando que é errado você já ter tido mais de um relacionamento. Você viu que não dava certo, glória a Deus que você saiu O namoro disso. é para conhecer, né? O namoro é pra se conhecer, exatamente. Exatamente. E assim, só que quando eu conheci a Bruna, minha esposa, a gente no encontro, eu como encontrista, e ainda não era crente, eu converti naquele encontro, e a Bruna já era líder, a Bruna já era seminarista, já pregava. Oh. E aí eu vi a Bruna pregando, cara. E aí quando eu vi, assim, na hora eu falei comigo, eu vou casar com essa menina. Sério, cara. E eu orei durante 7 meses pela Bruna. E a Bruna não sabia. Ninguém sabia. E eu orei durante 7 meses por ela. Orava. E nos últimos 3 meses, ela também já estava orando por mim. E eu não sabia. E a gente já era amigos. Nós já nos tornamos bons amigos. E aí, quando nós viemos a ter essa conversa, quando eu me abri para ela e tal, que a gente decidiu começar a orar junto, então nós conversamos com os nossos pastores e pensa um cara que andou em mesa para poder namorar com essa menina foi eu, rapaz. Porque a Bruna sempre foi muito querida, né? Todo lugar que ela vai, a Bruna é muito querida. Não é muito difícil gostar da Bruna, né? Uhum. E então, assim, tinha muitos casais na igreja, como ela era nascida e criada lá, tinha muitos casais que tinham a Bruna como filha. E ela me disse, falou assim, não, beleza, mas você vai ter que conversar com fulano, com ciclano, com o falei, amém, eu converso. E assim, tipo, conversei com o pai dela, conversei com a mãe dela, com os nossos pastores, na época, os nossos líderes de jovens, que depois vieram a fazer o nosso casamento, que é o pastor Fernando, a pastora Lucimar, que também a vida inteira sempre lidaram com ministério de família. Aham. O homem e a mulher só estavam no meu casamento, só foi meu padrinho, né? Lógico. Ouviu a palavra direcionada, são um homem e uma mulher de Deus, pastor Fernando, pastora Lucimar, foram nossos primeiros líderes. E assim, eu sei que isso foi uma base assim para o nosso casamento, sabe? A gente viveu um princípio ali que nós colhemos o fruto disso depois. Eu orientei um casal há poucos dias na minha casa, eles estão entrando num relacionamento, e eu disse para eles assim, olha ao seu redor, não pelo quesito recurso material, mas tudo que tem dentro dessa casa eu não comprei nada. Assim, tudo a gente falava assim, preciso de tal coisa. E aí no outro dia o telefone tocava, chegava uma mensagem e alguém falava assim, comprei tal coisa pra você. Sabe? E assim, a nossa casa foi toda assim, nós só compramos um guarda-roupa e deu errado. Porque não era pra gente ter comprado nada. A única coisa que a gente comprou foi o guarda-roupa, mesmo assim deu errado. Então eu penso, e hoje eu sou muito feliz do lado da Bruna. Assim, eu amo minha esposa, tá lá no hospital, tá lá internada, né? Nosso bebê tá pra nascer. E assim, sou muito feliz com ela. Eu sei o quanto eu cresci depois que eu casei, o quanto que eu prosperei depois que eu casei. Talvez você é jovem, você tá aí cheio de insegurança, cheio de, ai, não sei e tal, cara. Se tem Deus nesse negócio, vai dar certo. Exatamente. Se tem princípio nesse relacionamento, vai dar certo. E assim, eu creio fielmente, sabe, pastor Hélio? Comprar o apartamento é a parte mais fácil do casamento. Pagar a RVL para tirar fotografia é a parte mais fácil do casamento. Porque isso aí você faz com o seu braço. Agora, construir o lar, o casamento, aí já entra a sua parte. E é aí que o homem tem que estar disposto a morrer por ela. É aí que ela tem que estar disposta a se submeter a ele.
É aí que um tem que estar disposto a respeitar o outro. É. Aí já entra a parte de cada um. Aí você entra no casamento. Então, assim, eu como líder de jovens, assim, um conselho que eu dou pros meus jovens é: não tem problema nenhum você namorar, cara. Não vejo problema nenhum. Mas, ora, conversa com seus pais, conversa com seus pastores. Olha, como que é a vida do fulano? Poxa, eu tô interessada nele, queria orar por ele. Como que ele é? Como que ele se comporta? Sabe? Porque, assim, é bom que outra boca te louve, né? E aí, se alguém dá um bom testemunho a respeito daquela pessoa, aí já é um bom ponto de partida. E aí vai orar, cara, vai pro joelho, que às vezes a gente é crente, mas gasta tão pouco tempo de joelho, e talvez por isso a gente se fere tanto lá na frente, né, pastor? Exatamente. Você falou algo aí que é importante. O que acontece? Hoje, o jovem que quer namorar, ele não tem essa atitude de orar, pedir a Deus a direção. Não vejo falar isso mais. Não, não. Eles ficam olhando qual que é o mais bonito, ou a mais bonita. Não, essa aqui... Então, a aparência se engana, né? Até a que aparência se engana. Pra sempre. Né? Vai chegar um momento que não vai continuar igual. Se a Bruna fosse olhar a aparência, eu tava solteiro até hoje. Não vou falar nada, não. Deixa quieto. Não é pra concordar. Mas assim, é isso que nós queremos ensinar para eles, Jefferson. E você lá, como líder dos jovens, tem que levar essa mensagem mesmo. Quer namorar? Não, pastor, eu quero namorar. Então, cara, primeira coisa, ora a Deus, deu certo com você. E deu certo comigo. Você foi 7 meses, comigo foi 7 dias. Você deve perseverar mais, né? Não é esse caso não, porque cada um tem o seu tempo, né? O tempo de Deus. Mas é tipo assim, cara, o que acontece hoje é que os jovens, eles estão na aparência. Tem uma história que uma menina, ela queria namorar um gato. E o pastor orientou para ela, não, faz assim, pede ao Senhor e tal. Não, mas a visão dela é ter um gato, né? E aí, nessa história, falou que ela conseguiu um namorado, cara muito de boa aparência e tal, foi e namorou, e noivou e casou. Quando eles casaram, esse gato era um pouquinho porco, né? Não gostava de tomar banho, não. Ixi. Ela chegou reclamando, não só disso, mas de outras coisas pro pastor, aí o pastor virou para ela, você não queria um gato? Esse é o gato que você quis, hein? Não gosta de ar. Não gosta de tomar banho, não gosta disso e muitas coisas, né? Um cara que não tá nem aí pra você. Você entendeu? Então, tipo assim, a falta dessa busca, dessa direção do Senhor, às vezes você entra numa barca furada. Entendeu? Jovens que, no primeiro momento, o cartão de visita dele é que é um jovem, né, bom, respeitador, mas daqui a pouco ele começa a avançar o sinal. E eu digo que as meninas, aí eu peço às meninas, para elas realmente se respeitarem. Se respeitarem. Se valorizarem. Se valorizarem. Não tô tirando a parte do menino, do rapaz também, não, que também tem que se dar o respeito. Sim. De igual a igual. Entende? O que hoje está acontecendo é o seguinte, não tem o respeito, cara. A minha filha tá namorando, a Emily tá namorando lá, né, com o Luiz. Eu sento os dois na minha frente e converso com ele, vocês têm que se respeitarem. Não avança o sinal. Se amanhã tiver um erro por parte deles, não é por falta de ensinamento, cara. Não é por falta de orientação. Por que hoje tem tantas mães solteiras? Porque avança. E eu quero deixar uma palavra aqui, já nesse assunto aqui, que é bom que a gente já mostra na palavra. Isso. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, fala acerca do casamento. Mas eu não quero falar de casamento para você ainda, jovem. Pelo menos ainda. Ainda não. Eu quero falar para você a respeito até do namoro. Olha o que diz aqui, o que Paulo fala no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Ele fala assim, digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Até entrou as viúvas aqui, né? É bom que permaneçam como eu. Ele está dizendo assim, é bom que vocês permaneçam como eu, solteiros.
e dedicados na obra, né? Que ele era um ocupado na obra. Isso, totalmente Então, envolvido. ele está falando como eu, buscando mostrar que a vida dele era ocupada, cara. Ele não era um homem à toa, né? Sim. Tava ali pregando, tava ali viajando, tava fazendo a obra do Senhor. Então ele está falando aqui, espero que permaneça como eu. É bom que permaneça como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, aqui está entrando o namoro, né? Sim. Devem se casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Como é que fala na sua aí? A minha tá nessa mesma versão também. Ardendo de desejo, né? Algumas falam não abrasai-vos, né? Não abrasai-vos, é isso. Então, o que é essa palavra aqui? É um ensinamento, cara, para os namoros, os namorados. Porque o namorado, se ele for assim na onda, ele não consegue segurar. E aí entra numa relação que causa um rombo na vida espiritual dele. Porque tem jovens hoje que não conseguem ter uma conexão com o Espírito Santo, cara. Cara, e tem uma coisa também que acontece muito, é que você vê, às vezes, tá o menino ou a menina e tá vindo voando. Tá voando. No ministério, tá crescendo, tá frutificando, tá ali obediente. Começa a namorar, acaba, cara. Começa a namorar, cai. Sabe? Parece que como fosse uma criptonita. E assim, não são todos, é claro, isso não é uma assim, englobando todo mundo, mas acontece. Acontece, tá vindo muito bem, tanto o menino quanto a menina. E aí daí a pouco começa a declinar. Aí já não quer mais fazer as coisas do Senhor, já fica triste com aquilo, triste com outra coisa e tal. E quando você vê, cadê o menino? Que tinha tudo pra dar certo, tinha tudo pra cumprir um propósito, um chamado. Porque até nisso é importante a escolha do relacionamento. Porque, cara, se eu não caso com uma mulher que entende que eu tenho um chamado para ser pastor, e eu creio nisso, eu carrego essa palavra, e ela também tem. Uhum. Se a gente não entende isso um do outro, um para o outro, cara. Exatamente. O pastor Júlio fala uma coisa que eu até concordo muito com ele, porque existe o jugo desigual. Que hoje, antigamente, a gente precisava ensinar isso pro jovem, né? Do jugo desigual. O cara é crente e namorar com uma pessoa que não é. Parece já nem tá tão preocupante assim mais, que agora eles já estão se perdendo dentro da igreja mesmo, né? Exatamente. Parece. Só que assim, existe também um jugo ministerial. Porque talvez a menina tenha um chamado para uma área específica e ela é devolvida para aquilo, e aí ela começa a se relacionar com um cara que não quer nada na igreja. Ele só é crente. Uhum. Ele só vai na missa no domingo. Uhum. Vamos dizer assim, só vai lá tomar a hóstia, né? E aí daqui a pouco a menina também já parou. E assim vice-versa. Às vezes o rapaz tá ali voando, é um pregador, é um músico, um instrumentista, alguma coisa. Ele tem ali uma função no reino, ali na obra, e ele começa a namorar com a menina que também pensa assim, nossa, mas que exagero. Pra que ficar vindo em todos os cultos? Por que a gente não pode ir num shopping? Por que isso, por que aquilo? E aí começa a trocar, começa a negociar as coisas, o tempo com Deus já não é mais tão importante assim, daí a pouco para também, por causa desse jugo ministerial. Parece que um freia o outro. Então é bom você andar. Eu penso assim, ó. Se você tem um chamado para tal área e quer viver isso, você crê nisso, cara, vai. Quem tá indo pro mesmo lugar sempre se encontra pelo caminho, como diz o apóstolo Luiz Hermínio. Então, ali você vai encontrar alguém que tem essa mesma vertente que você. Com certeza, talvez Deus não vai perder o tempo de ficar escolhendo alguém para você. Claro, é você que escolhe, mas escolha com direção. Sabe, se você tá indo para lá, você vai escolher alguém que tá vindo para cá? Uhum. Escolhe alguém que tá indo para lá também. Uhum. Para vocês dois crescerem juntos, para um e para o outro. Não é? Uhum. Esse entendimento aí seria muito bom, né? Os jovens serem aí ensinados para ter essa visão de até olhar a questão ministerial, né? Os dons, né, que a pessoa tem, para os dois trabalhar junto. Hoje eu trabalho junto com a Silvana no Ministério de Família. E é diferente demais, cara. É muito diferente. Antes, eu estava nas missões e ela não tinha essa pegada de missões. Ela foi até algumas vezes comigo, mas não era a pegada dela. Aí depois que nós fizemos o curso Casado para Sempre, ardeu no coração dela. Aí
ardeu no coração dela, ó, não, se algum dia eu for trabalhar na igreja, em alguma área, eu quero trabalhar na área, né, de família e tal. Aí foi quando eu fui e falei com o pastor Ricardo, vamos criar um ministério de família aqui na igreja, porque não tinha, só tinha os cursos, né? Sim. O ministério de família, aí foi onde veio, né, a ser criado, o pastor abençoou, eu e a Silvana, para liderar esse ministério tão abençoado. Então, assim, é diferente, cara. É diferente demais, porque nós estamos conversando o mesmo assunto, nós estamos preocupados com as mesmas coisas, né? Buscando o alinhamento dos mesmos assuntos, né? Lógico que a gente não vai deixar isso ser o principal fato nas nossas vidas, porque a gente tem que ter a nossa vida também. Igual você falou aí, o jovem quer ir no shopping. Não é o problema aqui na igreja, né? Porque aqui o culto era na sexta-feira, então tem um sábado. 10h30 da noite. 10h30 da noite. Toda. Então aqui não tem como reclamar. Não vou na igreja, não vai na igreja. Por quê? Não vai no culto de jovem, por quê? Sexta-feira, 22h30, não tem como reclamar. Não tem como você ter outro compromisso nessa hora. Mas assim, falando a respeito da visão de ter um namoro, a falta da oração, a falta da busca tem levado os jovens a tomar decisões erradas. E aí você falou uma coisa que entristece muita gente. Do jovem estar ali orando, falando em línguas e aí começa a namorar, é como jogar um balde de água nele. Então eu quero olhar para você, jovem. O melhor caminho é o caminho do Senhor, cara. E ele tem o melhor para sua vida. Não é o seu namoro que vai determinar o seu futuro. É Deus que vai determinar o seu futuro. Todos os casais hoje, jovens, né? Eu pego o exemplo aqui do Jefinho. Ele procurou ali andar na presença do Senhor, na direção do Senhor. Olha aí, casou, tá debaixo da bênção, tá tendo aí o seu primeiro filho, né? Com a Bruna. E vai crescer muito, cara. E eu sempre digo que isso aprendi, né, com o Juscelio de Souza. Ele fala de uma liberação sobre a vida do casal. Que liberação é essa? É a bênção matrimonial. É a lei matrimonial, cara. Cara, vou te falar, pastor Everton. Assim, de verdade, isso eu posso falar porque eu tenho vivido. A bênção matrimonial, o casamento, vira uma chave tão grande na vida. Aí eu falo do homem, porque virou para mim, consequentemente virou para ela. Então, trazendo para mim sobre o que eu vejo, sobre o que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado, casar virou uma chave tão grande na minha vida, sabe? E não tô falando porque você é obrigado a casar para poder virar essa chave, não. Casa certo. Porque eu casei, cara, eu posso dizer, se eu casei certo. Minha esposa, sabe? Um dia eu conversando com o Juscelio falou uma coisa que é uma verdade dele, mas eu tomei aqui como verdade pra mim. Ele falou comigo assim, falou, filho, ele chama a esposa dele de Lulu, né? Ele falou assim, eu quero partir antes que a minha Lulu, só pra eu ter certeza que eu cuidei dela até o final. E, cara, eu falo isso também, pastor, eu até brinco com a Bruna. De vez em quando a gente ficava brincando, que eu sou 10 anos mais velho que ela, fala assim, vai morrer primeiro, você é mais velho, e tal. E assim, hoje, se ela brincar isso comigo, eu falo assim, eu dou até um amém. Porque eu quero morrer antes dela, para eu ter a certeza que eu cuidei dela até o fim. Amém. Sabe? Eu quero ter certeza que eu cuidei dela, assim, até o meu último suspiro, que eu cuidei dela, que eu honrei o voto que eu fiz com o pai dela, a palavra que eu tive com o pai dela. Sabe? Eu sou perdidamente apaixonado pela Bruna. Esses dias ela tá internada e eu tô em casa sozinho. Aí. Matheus tá na casa da madrinha. E assim, sábado eu fui pra casa da minha sogra, parei lá, falei assim, vou gastar só água, vou lavar o carro. Aí ela, que isso, menino? Você não ficou em casa? Eu falei assim, não, eu fico perdido sem a Bruna, cara. Eu fico, sabe, lá em casa sem a Bruna, não tem espaço, não. Eu tenho a casa toda pra mim, não tem nada pra mim, eu não aguento. Sabe, fica aqui vazio, assim, eu sei que ela tá bem, ela só tá ali no hospital, mas eu sinto falta da presença dela, sabe? Eu preciso ter ela por perto, sabe? E isso, cara, na vida do homem, o quanto eu cresci ministerialmente, o quanto eu cresci profissionalmente, o quanto eu cresci como ser humano, como filho, sabe? Porque até isso influencia, você passa até, parece que a medida de respeito com seus pais até aumenta.
A Isso medida mesmo. de respeito com seus líderes aumenta, a medida de respeito com as coisas do Senhor aumenta, porque, consequentemente, o casamento também traz maiores responsabilidades para o homem. Exatamente. Então, isso eu posso dizer, assim, fielmente, firmemente, que casar, essa bênção matrimonial, ela vira uma chave na vida do ser humano, assim, não tem como dimensionar isso. Não tem como. Quando você fala aí que você sente essa falta, então eu vou confirmar algo pra você. Depois do casamento se torna uma só carne, cara. Exato. É uma só carne. Só que viver uma só carne é viver Deus em meio a esse casamento. Sim. Só que isso tudo é plantado quando você começou a namorar, quando você foi noivo, né? E hoje você está vivendo aquilo que foi plantado lá no passado, cara. Por que que tem muitos que casam e não tem essa liberdade, não sente isso, porque já entrou pela janela Sim. e não pela porta. E a palavra fala que a porta é o Senhor Jesus, né? Isso. Então, debaixo da obediência é melhor. Então, os jovens que estão nos ouvindo agora, vendo a gente aqui falando a respeito disso, pô, mas casamento, todo mundo, quem humano, ele precisa de alguém. Deus viu Adão e falou assim, ele precisa de alguém, cara. Não é bom que o homem Não. viva só. É Deus que falou isso, cara. Se é Deus que falou que não é bom, Entendeu? Então, assim, então não preocupa, vai debaixo da obediência. Nós, como pastores ali da igreja, nós vamos sempre te ensinar dessa forma. Pastor Ricardo, você lá nos jovens, eu lá no Ministério de Família, nós sempre vamos no curso de noivos, nós temos lá na igreja, direcionamos para isso, para alinhar, né? Se está fazendo errado, não, agora vai fazer o certo. Entende? Para quê? Para entrar pela porta. isso. Para o casamento e ser verdadeiramente uma só carne. O casamento é como se fosse um tripé, o Jefferson. O tripé é o seguinte: é o esposo, a esposa e Deus. Tripé é a forma mais firme que tem de você colocar aqui. Nós temos as câmeras aqui, está num tripé. É um Por quê? equilíbrio, né? É o equilíbrio. E o equilíbrio é Deus, cara. É Deus. Agora, se você quer viver isso no casamento, então o que o Paulo falou aqui, se você não consegue segurar, né, é melhor cuidar da obra do Senhor. Vai fazer a obra do Senhor, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Mas se você quer namorar, mas já entra com esse pensamento, você não pode passar o sinal vermelho. Você não pode avançar, cara, porque senão você quebra princípios de desobediência aos pais e desobediência principalmente a Deus, cara. Desonra a Deus, né? A desonra a Deus. Então, hoje eu tenho 21 anos de casado. E quando eu casei, eu estava desempregado, cara. Eu era estagiário. Tava fazendo estágio e ainda fui mandado embora, fazendo estágio. No dia do meu casamento eu estava desempregado, não tinha nada. Não tinha nada, cara. Mas tudo o que eu conquistei até hoje. Faculdade eu fiz depois que eu casei. Tem muitos aí que falam assim, não, só depois que eu fazer faculdade que eu vou casar. Vai nessa. Vai nessa, continua namorando e que você vai ver o resultado disso aí. Se você tem certeza que Deus está no meio desse namoro, nada vai dar errado na sua vida. Nada. Ah, vai cair tudo do céu? Não, você vai ter que trabalhar. O homem vai ter que trabalhar, né? A esposa vai ser uma auxiliadora, mas vocês vão conquistar juntos. Sabe por quê? Casais inteligentes Crescem juntos. enriquecem juntos também, entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, não perca tempo não. Aqui eu tenho lido, ô Jefinho, vou mostrar aqui, ó. Colunas espirituais da família, sanando os problemas reais, invisíveis e prejudiciais da família. Isso é casamento, cara. Mas as colunas, a principal coluna de uma casa é o casal. As duas colunas, né? É o casal. Então, tipo assim, tem que ter esses ensinamentos. Aqui, ó, um livro que eu tô lendo aqui também, o ato conjugal, a importância da vida a dois, né? O relacionamento sexual debaixo daquilo que é planejado por Deus. Mas o que está sendo ensinado hoje, não, você tem que experimentar antes de casar. Não vai nessa não, cara. Não cai nessa não, que isso aí é maldição. Talvez você que está vendo aí, não, isso é bobagem que vocês estão falando.
E uma das coisas, um dos principais objetivos do casamento é você dar sequência à sua geração, né? Isso. Que é ter filhos. Aí eu tenho lido aqui, ó, pais sábios, filhos brilhantes. O que que você vai falar do seu passado pro seu filho? O que você vai falar do seu namoro pro seu filho? Ou pra sua filha? É. Então, tipo assim, é muita coisa, cara. E às vezes esquenta demais a cabeça pra namorar e tal. Ok, quer namorar? Eu falo assim, não namora cedo, não. Porque você que é crente mesmo, cristão e serve a palavra de Deus, você vai ser muito tentado. Mas se você começou a namorar, então segura. Mas obedeça aquilo que o Senhor espera desse namoro. Para que o seu futuro seja abençoado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E assim, eu fiz, né? Tive a felicidade, a oportunidade de fazer o curso de noivos. E eu vi que assim, é algo libertador também, que traz uma alusão muito forte, não sei nem se alusão seria a palavra ideal, mas um norte, Uma né? confirmação, diretiva. né? Uma confirmação, né? Isso, exatamente assim. O curso de noivo tem matérias adequadas para situações adequadas e que você vive no casamento. É. Né? Durante o curso você vai falar, isso aqui vocês vão viver no casamento. E aí você tem a apostila, aí você corre. Falaram comigo, né? E aí a gente lembra daquilo e tal, a questão do diálogo. Se você tá namorando e no namoro vocês não conseguem ter diálogo, casado vai ser difícil, cara. Casado vai ser muito difícil. Muito difícil. E assim, a gente não vai ficar o tempo todo só falando de casamento. Mas o princípio do namoro tem que ser o casamento. O objetivo, né? Melhor colocativo aqui seria: o objetivo do namoro precisa ser casar. Uhum, né? uhum. Por que eu tenho que orar e por que eu tenho que escolher certo? É porque aquela pessoa que eu vou namorar, pode ser que daqui 1, 2, 3 anos eu vou casar com ela. Uhum. Isso mesmo. Pode ser que eu vou casar com ela. E casar é casar, irmão. É casar, não é brinquedo, não. Casar é casar. É até que a morte o separe. Uhum. Tem esse negócio de dar jeitinho, de não. Casar é casar. Não é brincadeira. Então, assim, o curso de noivos, ele é muito importante para isso. Ele traz uma vertente, assim, cara, você tem um norte, você tem uma direção. O senhor, como líder dos casais, como o cara que dá o curso de noivos, que já trabalha com isso há muitos anos. A nossa igreja nasceu disso, né? Exatamente. A nossa igreja nasceu disso, de curso de noivos. O curso de noivo. Né? E para você que tá namorando e que talvez quer fazer um curso de noivos, que já tá pensando em casar, já tá pensando em noivar, já é noivo, já tá querendo casar, talvez já tá até com a data marcada e ainda não foi orientado para isso, porque eu sei que não são só os nossos jovens que nos ouvem, né? Tá na internet, tá aberto. E aí arrasta aí a sardinha para sua brasa aí, fala sobre o curso de noivos. Vamos lá. Hoje nós temos lá o curso de noivos, nós temos o curso Casado para Sempre e temos o curso Paz para Toda a Vida. Então são as bases, né, para a formação de uma família. Não desmerecendo qualquer um dos cursos, mas um dos principais hoje que eu vejo na nossa igreja é o curso de noivo. Por quê? Porque nós vamos dar uma ação preventiva. Isso. É preventiva. O curso Casado para Sempre já é algo para trazer uma correção. Quando eu casei, Jefferson, não tive essa oportunidade de ser ministrado, falar sobre, né, a bagagem hereditária, né, espiritual, física da família, dos dois lados, né? Eu não tive ninguém para falar isso para mim. Eu não tive ninguém para falar sobre a vida sexual do casal. No curso de noiva a gente fala sobre isso, Ninguém né? te falou que não era todo dia, né? Não, muitos falou que era todo dia, mas é um bando de mentirosos. Pode ter alguns, mas tem algum distúrbio ali. Nos primeiros 6 meses, né?
Mas tudo bem, né? Já ouvimos muita coisa, né? Ninguém falou para mim a respeito da vida financeira. A vida financeira, ela dá um baque na vida do casal se não financeira souber, conjugal, se não souber né? lidar, Não souber. Porque agora, depois de casado, não é meu. É nosso. nosso, cara. Tudo. Você tem que dar satisfação de cada centavo que é gasto ali na família. Então, o curso de noivo, para mim, hoje é um dos mais importantes na igreja. E a gente tem zelado para melhorar esse curso cada vez mais, né? Sobre a direção do pastor Ricardo, que é um dos que elaborou a apostila, né? Sim. Juntamente com o pastor Christian. E a gente tem buscado melhorar esse trabalho lá. Nós vamos melhorar esse trabalho. O que já é excelente, né? Já é excelente, mas igual nós falamos da atualização, Sim. a gente tem que atualizar. Por Sim. exemplo, nós temos que falar sobre celular. É. Celular hoje é motivos de separação de casais. De separação de casais. Veja bem, é algo que a gente já enxergou. Nós temos que ensinar esses jovens. Já tem que inserir na matéria. Porque hoje tem esposa que o tempo dela é no celular. E marido também. E tem marido também que é só lavando carro, né? Só preocupa com o carro, com o pretinho, não preocupa com a esposa. Aí lá no curso de noivo, a gente fala tudo, né, sobre isso. E não tive isso. Mas não foi empecilho para que eu vivesse e aprendesse assim durante o meu casamento. Porque a gente tem a direção do Espírito Santo, tem a direção da palavra de Deus, cara. Mas hoje já tem isso à disposição. Então você que quer tá namorando e tem essa visão de casamento, já tá namorando há 2 anos. Eu namorei 1 ano, noivei e com mais 1 ano eu casei, cara. Aí talvez você fale assim, não, mas você casou novo. Não me arrependo nem 1 milímetro de arrependimento. Porque o casamento para mim foi bênção demais. Por isso que eu tô casado há 21 anos, cara. Há 21 anos. Que tô repetindo várias vezes aqui para você entender o que eu estou falando. Que é bênção. Talvez o que muitos dos nossos ouvintes aqui têm de idade, isso já tem de casamento. De casamento. E eu e a Silvana, nós somos jovens demais. A gente tem um pensamento jovem. E já tem plano para quando eu ficar mais velho um pouquinho. Já tem plano, comprar uma moto de viagem. Nós vamos viajar, cara. Entendeu? Vou chamar o Jefinho também para comprar, que ele já é, né? Já gosta da moto. Já gosta da moto. Então nós vamos fazer isso, cara. E a Bruna ama uma aventura. Então, assim, essa realidade, e eu posso dizer para você aqui que depois que eu casei, que eu conquistei todas as coisas que eu tenho. Foi depois que eu casei que eu fiz a faculdade de engenharia. Era um sonho que eu tinha quando solteiro, mas eu realizei depois que eu casei, cara. Eu fiz uma graduação e uma pós-graduação. Tudo foi Deus abençoando. Entende? Então, assim, namora, mas entra no namoro já com esse pensamento. Exatamente. Com esse pensamento primeiro, Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar a Deus mais do que seu namorado ou namorada. Tem que ser mais. Se você inverteu, aí apaga a chama. Porque aí declina. Você falou aí que tá a menina lá, ou o menino, né, o jovem, naquela, você vê que ele tá queimando ali, tá buscando, e você vê que o cara tá querendo mesmo a presença do Senhor e começa a namorar e apaga. Então inverteu o valor, cara. Deus já não é tão importante assim. Já não é tão. Então nós estamos aqui para te orientar mesmo. Não entra pela janela, entra pela porta, cara. Você, menina, se cuide. Não aceita mesmo o avanço do sinal do rapaz, porque o rapaz geralmente é o mais atrevido, né? Toma a ação, mas tem menina hoje que é mais atrevida, viu? Bem pra frente também. Bem pra frente, mas nós estamos aqui para ensinar vocês a verdade. E essa verdade vai fazer com que vocês sejam bem-aventurados em todos os sentidos da vida sentimental, a vida espiritual e profissional. Igual ele falou assim, ó, dá uma nova visão, você casado, debaixo da bênção, dá uma nova visão. As pessoas enxergam você, agora não é Jefferson, agora é o senhor Jefferson. É o Jefferson da Bruna. É o Jefferson da Bruna, tem uma responsabilidade, né? Então, tipo assim, vamos por esse caminho, cara. Nós estamos ali de braço aberto com os cursos. Se você, pastor, eu já tô namorando,
ainda não tem um pensamento de casamento, mas gostaria de fazer o curso. Vão lá para você aprender. É pra você mesmo, É né? para você aprender mesmo, entendeu? Porque é melhor você aprender conosco lá do que ficar vendo aí esses caras que falam bobagem na internet aí, falando que não tem nada a ver, que tem que experimentar mesmo antes de casar. Isso aí é jogando você na cisterna lá, jogando você no buraco aí, entendeu? Tamo junto aí, viu? Procura nós lá na igreja lá, não dá Exatamente. bobeira não. O curso é exatamente para quem tá pensando em entrar nessa vida. Esses dias eu tive uma conversa com um jovem e sobre isso. E assim, não tem como você começar a namorar e não pensar em casar. Eu penso assim, não tem como. O namoro é para você conhecer aquela pessoa e saber. É, dá para mim tolerar os defeitos dela. Porque ela tem, viu? Do mesmo jeito que você tem, ela também tem. Lógico. Então, não, esse aqui dá pra mim tolerar. Tá, dá pra viver com isso aqui o resto da minha vida. Não, isso aqui não dá. Vamos conversar, vamos dialogar. O namoro é pra isso. A hora do namoro é pra isso, Exatamente. certo? E assim, eu falei com ele, falei, cara, você tá entrando nesse lugar agora, você tem que ter ciência de uma coisa. Se você chegar a casar, você tem que estar disposto a morrer por essa mulher, cara. E é o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, no capítulo número 5 sobre os deveres domésticos, da mulher ser submissa ao marido, e até um outro assunto também, né, muito, que hoje tá aí o feminismo, tá entrando na igreja, né? E aí como é que fica essa questão da submissão? Tal, porque, né, pelo amor de Deus, que nem deveria tá na igreja, né? Feminista cristã, acho que isso aí tá meio errado. Na minha opinião, eu, Jefferson Adriano, não concordo com isso. Mas eu penso assim, então o rapaz, ele já tem que estar ciente que ele tá começando algo que ele tem que perceber que ele tem que estar disposto a morrer por aquela mulher. E não é pular na frente do revólver, não. Porque não é do nada que vai chegar alguém querer matar ela, você vai ter que pular na frente, não. É morrer por ela em todos os sentidos. É no sentido de você tá com a razão, mas você vai fazer bem pro seu casamento, então eu vou morrer um pouquinho. Uhum. Eu tô certo no que eu tô pensando e tal, e entendo o que eu vou dizer, não é que você vai deixar algo errado para concordar, né? Você tem que viver da maneira correta e exercer isso também no seu casamento, mas eu falo assim, algo que você tenha da sua própria vontade, e talvez não tá de acordo, ou talvez não tá na hora, e você tá querendo passar o carro na frente do boi, você quer comprar um carro, mas não tá na hora de comprar o carro. Uhum. Você quer comprar. Você quer trocar de carro, você quer trocar de moto, mas o armário da cozinha já tá lá, já tem 4, 5 anos. Então, tem seus momentos, tudo tem seus critérios. Então, assim, você tem que estar disposto a morrer e morrendo. Uhum. E morrendo aos poucos por isso. Morrer por ela. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Uhum. E se entregou por ela. Uhum. Então, existe uma forma de amar a sua esposa. E como que é? É se entregando por ela. Uhum. Né? E talvez essa inclinação para o divórcio pode estar acontecendo porque não estão dispostos a morrer um pelo outro. Tá vivo demais, já entra no casamento vivo demais. Uhum. E aí, onde tem muita vida do homem, tem pouca vida de Deus. Bom, a questão de morrer, principalmente uma das coisas que você tem que morrer é das suas próprias atitudes. Matar as suas atitudes. Porque quando você entra no casamento, você entra pensando que vai ser de uma forma. Mas eu sempre falo, principalmente lá no curso de noivo, que você vem de uma cultura, cara. Você vem de uma cultura de solteiro, de vivência da sua família. Aí você entra no casamento e toma esse choque inicial, né? Aí você sabe muito bem, né? Exatamente. Esse choque cultural. Só que eu vejo o seguinte, o casamento ele é preparado quando Deus está fazendo parte dessa preparação. O próprio Espírito Santo vai te dar força, vai te dar sabedoria para você lidar com esse impacto. Mesmo você fazendo um curso de noivo, você vai ter um impacto, né? Conheço vários casais aí, né, que fizeram o curso de noivo, aí quando casaram ainda tiveram um impacto. Só já teve que ir lá em casa, né? Já foi lá em casa apagar fogo. Mas é tipo assim,
é você realmente entrar na visão de morrer, mas morrer principalmente por aquilo que você acha que tem que ser o eu. Na verdade, o eu tem que deixar de existir. Aí sim você vai viver verdadeiramente uma só carne. Uma só carne não é você pensar só em você. Uma só carne não é você achar que você é mais do que o eu dela. Não, tem que estar os dois juntos, que aí vai dar, sim, uma só carne, né? O resultado é uma só carne. Exato. Não é você ser mais do que ela, né? Então, isso realmente, às vezes, é um choque muito forte. E às vezes essa é a força que o marido e a esposa têm que ter. Eu tenho que engolir algumas coisas, cara. Eu tenho que. Para que a soma seja para o casamento. Para que o resultado seja para melhorar o casamento, fortalecer o casamento. Na verdade, o que vai ser de maior importância é o seu casamento. E Deus. Sempre vai ser isso. Então você não vai pensar no somente eu conquistar. Ah, estou pensando em mim. Talvez você vai, por exemplo, dividir. Olha, não dá para nós dois estudar numa faculdade agora. Aí vocês vão entrar num acordo. Quem vai estudar primeiro? Ah, enquanto você Isso. estuda, eu vou aguentar a mão e tal. Seria isso, né? Então vai ter um casamento abençoado. Não vai entrar em crise, né? Por exemplo, outra coisa que entra em crise demais, vivência com as famílias. Se tornou uma só carne, você casou também com a família, Casou cara. com a família dela. Pelo amor de Deus, pastor, não fala um negócio desse não, e aí É. você tá doido? Não, é verdade. É verdade. Hoje eu vivo mais com a família da Silvana do que minha própria família, Eu porque, também. entendeu? Porque a minha família hoje, os meus irmãos já casaram e tal, e cada um tá vivendo num lugar, minha mãe tá lá em Patinga, então não tem todos os dias, mas todos os dias eu vejo a minha sogra, né, meus cunhados, a gente tá sempre junto, mas você tem que adaptar, você tem que viver isso, então nada de achar que não, ó, você vai para sua família, eu vou para minha, não, é nossa família agora, cara, não adianta. Então isso tem sido vários motivos para separação. E volto na vida financeira, tem que ser bem equilibrado Tem. na vida financeira. E isso tudo é bom aprender agora, enquanto você nem está namorando. Porque quando você entrar no namoro, já tem que ter esse pensamento de preparar para um noivado e de preparar para um casamento. Entendeu? Então, vamos por esse ensinamento, por esse conselho que nós estamos dando você aqui. São dois casados aqui, mas somos jovens e sabemos as dificuldades. É. Mas sabemos que vocês também têm o potencial de trilhar nesse caminho Ser abençoado. melhor do que nós. Não é não? Ser bem melhor do que nós. A verdade é que aqui a gente não tá dando uma lição de moral pra ninguém. Né? A gente não tá aqui expondo ninguém e impondo nada pra ninguém. A gente tá falando sobre as nossas experiências, principalmente o senhor que tem muito mais do que eu. E se tem uma coisa, jovem, que nós jovens precisamos ter, é a submissão de ouvir as pessoas mais velhas do que nós. E a nossa geração hoje, ela tá meio perdida nisso. Sabe, a gente pensa que teve Saul, teve Davi, teve Salomão, e aí vem Roboão. E quando vem Roboão, ele busca o conselho dos anciões, e os anciões diziam, não, ouve o povo, cara, alivia a carga, diminui os impostos, ganha o povo para você. E aí você vai ter um reino próspero, feliz, o povo vai amar o rei que tem. Mas não, ele foi buscar o conselho de quem? Dos jovens, que tem influência, mas não tem consistência. E aí buscando o conselho dos jovens, que nada. Se você afrouxar agora, eles vão montar em cima de você, tá? Então você faz o seguinte, fala que o seu dedo mindinho, ah, meu Deus. E aí complicou tudo, fala assim, dobra a carga de trabalho, dobra os impostos, dificulta, mostra que você é o rei. E aí se perdeu, cara. E aí veio a divisão do reino, Israel viveu tudo aquilo que viveu, idolatria atrás de idolatria, aquela situação toda, por quê? Por causa de alguém que, tendo o conselho das pessoas mais velhas, preferiu ouvir o conselho dos mais jovens. E isso já fica como uma diretiva para você que é jovem.
cara, cuidado com quem você ouve. Eu posso até dizer para você que se a pessoa não tem experiência de um casamento, se a pessoa não tem experiência de uma vivência, o que ela tem para orientar? Às vezes ele vai orientar na concepção dele que é aventureiro. Não tem que ser assim, não perde tempo não. Avança o sinal, faz isso, não dá bobeira não. Isso é não ser sábio, né? Uma das coisas que eu tomo assim, uma verdade da Bíblia na minha vida é o princípio da sabedoria, né? É você amar o Senhor, obedecer ao Senhor, né? Esse é o princípio da sabedoria. E o sábio, né? O sábio, ele ouve os conselhos. Exatamente. A pessoa também sabe, ela ouve os conselhos. Igual você falou, a gente já tem aí uma caminhada boa. Então eu tenho uma capacidade de orientar. Outro dia uma jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu gostaria que o senhor fizesse o meu casamento. Ela nem tá namorando ainda. Mas eu fui assim, eu achei muito bacana o que essa jovem falou. Ela já pensa em casar. Ela falou, né? Ela tá lá no meio dos jovens lá, cara. Ela já me falou, eu gostaria que o senhor fizesse o meu casamento. Aí eu, não, que legal, mas como é que é isso aí? Não, eu conheci uma pessoa e tal, pela internet, hein? Conheceu pela internet, então eu já orientei ela, cuidado, tal. Mas eu conheço um casal também que conheceu pela internet e vive muito bem, bem casado, tem filhos. Hoje eles moram em São Paulo. Então, assim, não tem nada de errado, tem que ter os cuidados, né? Isso. Tem que ter os devidos cuidados para isso aí. Mas eu achei interessante, ela falou assim, gostaria que você fizesse o meu casamento e tal, me falou algumas coisas lá, e uma das coisas que ela falou é porque eu converso com ele, ele tem a mesma posição ministerial que a minha, tem a mesma visão, né, que ela gosta da área de missões, e ele também gosta da área de missões, e tal, então beleza, ela falou que vai me apresentar, ele vai vir aqui, vai conhecer a família, ou seja, é isso aí. Então tá indo pelo caminho certo. Então é por aí que as pessoas devem ir, né? Os jovens, você que está nos ouvindo, vai por isso, cara. Não se perca no caminho, não. Nós estamos aqui, o Jefinho já tem uma bagagem já aí para estar te orientando lá nos jovens. E eu quero posso lançar aqui um desafio para vocês? Manda brasa. Nós queremos o Ministério de Família, queremos lançar aí um desses edificando casais, vai ser edificando casais de namorados. Eita! Então já tô lançando aqui, o que você me diz? Tamo dentro. Já participei, né, e a gente sempre tenta ir o máximo possível, às vezes só quando tem algum compromisso muito inadiável mesmo que a gente não vai no Edificando Casais, que é os cultos voltados só para casais. Casados, né? Bênção, Isso mesmo. Bênção demais, palavras diretivas ali, desconstrução de algumas coisas erradas, e é bênção demais. Então, se a gente... Que é isso, galera? Se a gente puder ter um culto desse só para os casais de namorados e noivos, vai ser top demais. Estamos dentro. Então tá bom. Nós já vamos conversar a respeito de datas, nós vamos planejar juntos isso aí. E é uma das, digamos aí, de alguns pedidos que chegaram pra gente aí. Bênção. Pô, vocês estão fazendo tudo só para casais. E para nós que estão namorando, os namorados, os solteiros, né? Então vai ser a oportunidade, nós vamos trazer uma palavra, uma direção e vai ser a oportunidade para a gente dar sequência nisso, tudo que a gente está conversando aqui. E é bom isso, pastor Everton, porque assim, ó, a gente está falando assim e aí parece que tá tudo perdido. Só que de tudo não tá. Porque tem gente buscando aconselhamento, tem gente buscando. Poxa, vocês estão fazendo só para os casados e para nós que estamos namorando, a gente também quer. Vai ser um prazer para nós. E isso é muito bom, cara, porque tem gente buscando. Essa é uma geração que busca conhecimento. Sabe por que tem agora muito livreto? É muito livro de autoajuda, é muito isso, é muito aquilo, é guia, e-book para isso, e-book para aquilo. Aí você assiste um cursinho na internet, ele tem um PDF, tem um e-book, porque as pessoas estão buscando conhecimento. Uhum. E saber que os nossos jovens estão buscando conhecimento para essa área enche o nosso coração de expectativa, porque são as próximas gerações, são as próximas famílias. E principalmente até um assunto que eu quero aproveitar e entrar aqui, é que
existe uma negativa sobre o valor da família. Eles estão querendo, de alguma forma, destruir com as bases familiares. Que a família deixe de ser importante, o casamento deixa de ser importante, que construir um matrimônio deixa de ser importante, amigado com fé, casado essas coisinhas, né? Parece que vai virando uma verdade, né? Para quem vai ouvindo, vai replicando isso. E assim, ver os jovens buscando isso significa que pelo menos esses ensinamentos não estão entrando nos ouvidos deles. Uhum. E oxalá que os nossos jovens queiram sim construir famílias, edificar famílias Isso. diante do altar do Senhor, diante das diretivas, diante dos princípios bíblicos cristãos, né? Diante de tudo isso que nós estamos falando aqui ao longo desse podcast. É muito bom ver isso, né? Nessa geração. Com certeza, com certeza. Tem um ditado que fala assim, uma mentira, muitas vezes dita, Passa a ser verdade. passa a ser verdade. Só que não. Não é verdade? É o que se fala aí, né? Sim. Só que é exatamente o que a mídia, até a própria internet hoje investe assim, com força. Né? Mas, como eu falei, né, a sua origem, seu destino, fala exatamente sobre isso. É voltar à origem. O que é a origem? A origem cara, Adão e Eva. Um casal. Isso foi o princípio. Esse é o modelo de Deus. Esse é o modelo de Deus. O modelo que é ensinado nas novelas, nos filmes e vários, né, YouTubers, é que você pode ter mais de uma. Que você não tem problema, você tem que ser o garanhão. Esses são os ensinamentos errôneos, né? Esses são os ensinamentos. Mas Deus, ele planejou o marido e a esposa, vai deixar a casa dos seus pais e vai se unir à sua esposa e se tornarão uma só carne. Esse é o modelo de Deus. Aí você pode até falar assim, não, mas teve na Bíblia outros lá que teve mais de uma mulher e tal, não é? Sempre vem essa conversa. Cultura, aí entra mas nunca foi mandamento de Deus, cara. Nunca foi mandamento de Deus. Né? A gente tem vários homens lá mesmo que de Deus, né? Que era para esperar. Abraão, um exemplo, era para esperar, não esperou e teve lá um relacionamento. Estou entrando nessa, né, para você entender que o modelo de Deus é Adão e Eva, esposa e esposo. Não, é tanto a esposa que quando, e esposo. Entendeu? E é tão verdade isso que quando Deus vai pedir a Abraão e Isaac, Deus é enfático em dizer: Abraão, então me dá o teu filho, o teu único filho. Pois é, e o outro? A quem tu amas. O outro era o outro não era uma vontade humana. Deus nem reconhecia Ismael. Exatamente. Cara. Deus nem reconhecia Ismael, porque era a vontade da carne. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que o casamento, ele vai ser sempre bombardeado. O casamento vai ser sempre bombardeado. Mas como você falou, que os nossos jovens venham aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. Que eles sonhem em ter uma família, né? Exatamente. Cara, se um rapaz soubesse a sensação que é você tá lá no altar e de repente abrir a porta com a marcha... Ah, meu Deus do céu. E aí ela vinha entrando toda de branco e o pai dela trazendo pra você. Ah, cara. Meu irmão, se você soubesse qual a sensação. É uma virada de chave na vida da pessoa, não é meu verdade? Deus, dali em diante é outra coisa. E se você sabe valorizar isso, aí que você vai... Aí é o que eu falo sobre aquela lei matrimonial que o apóstolo Juscelio de Souza sempre fala. É deliberado automaticamente. Assim como você entra e pesa sobre ti a lei da gravidade, que você não vê, às vezes você não sente, mas se você pular de uma altura, de um desnível, você vai cair.
Porque ali está pesando automaticamente a lei da gravidade. Opera sobre você. Assim é essa lei matrimonial. Quando você entra debaixo da bênção do Senhor no casamento, automaticamente essa lei ela opera sobre a sua vida matrimonial, cara. E aí é só viver os planos de Deus para sua vida. Então é isso que a gente, como pastores, né, você como líder de jovem, é isso que nós queremos para vocês, cara. Quando a gente chama atenção, não vai por aí, é porque nós queremos que isso seja uma realidade na vida de vocês. Exatamente. Não é verdade? Então deixa que esses conselhos sejam uma verdade na vida de vocês. E o casamento sempre vai ser alvo. O que as novelas ensinam aí? O cara casa e daí a pouco tá traindo a esposa e daí a pouco tá com outra. Isso aí é coisa diabólica, cara. Isso é retirando todo aquele valor que Deus deu pro casamento. Exatamente. Então, assim, enquanto a gente puder, e nós vamos aumentar isso, nós vamos ensinar a verdade. E a verdade é essa. Você começa com o namoro debaixo de obediência. Você vive o noivado debaixo de obediência. E isso vai refletir no seu casamento. Um casamento fortalecido diante do Senhor. E o casamento ele é tão importante para Deus, ele é tão importante para Deus que a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento entre a igreja e o Senhor. Exatamente. E outro, eu vou falar o terceiro. Jesus começa os milagres em um casamento. Então tem algo assim que é primordial para o Senhor. Não é à toa, né, que lá em Hebreus capítulo 13 fala assim: o casamento deve ser honrado por todos, ou venerados em outras escrituras, né? Versões. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, Deus está mostrando aqui que é valioso demais para ele o casamento. Porque é do casamento que sai a família, amigo. Exatamente. E família é algo que Deus ama. Deus, aqui ó, Deus é coletivo, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo é coletivo. Ele preza pelo o coletivo, e família é ser coletivo. Então Deus ama isso. Então vamos entrar debaixo dessa bênção, não vamos dar bobeira não, vamos entrar, vamos viver essa verdade para nós e já sonha, você que ainda não está namorando ou está namorando, já sonha dessa forma. Entra debaixo disso aqui que é a palavra do Senhor. É que antigamente as meninas sonhavam em casar, né? Era a festa de 15 anos e o vestido de noiva. Era o sonho das meninas. Hoje em dia parece que já não tem mais já não é mais tão assim. Mas, cara, a gente precisa voltar a falar sobre isso. Talvez esse podcast aqui vai ser o menos curtido. Ou menos até não me importa, compartilhado. Né? Mas o que importa é que nós estamos liberando verdades aqui, cara. Porque, mas isso não é assunto pra jovem. Não é não? Você não quer casar uma vez na sua vida, não? Você não quer ser orientado? Você quer começar a namorar, não? É claro que é assunto pra jovem, cara. É claro que é. É vocês que vão namorar, ué. São eles que vão namorar. Então são eles que são os próximos casamentos que nós vamos fazer. Já teve gente que falou comigo também que quer que eu faça, mas eu nem sou pastor ainda. Você já quer que eu... Não, mas eu também não vou casar agora, não. Então dá tempo. Vai sim. Em breve não derramar óleo aí, em nome de Jesus, assim, né? Vamos ver. Mas assim, e o casamento ele é tão importante, cara, sobre essa questão do se guardar, do se manter pura, é que todas as vezes que a Bíblia vai se referir à igreja como a noiva de Cristo, fala sobre uma igreja limpa, uma igreja santa, uma veste branca, sem mácula, e é essa igreja que vai se encontrar com o seu Senhor. E esse Senhor também foi santo e ele se entregou por ela. Então, essa é uma máxima, essa é uma verdade. É um homem que está disposto a se entregar por aquela mulher e se manteve santo por ela. E uma mulher que entendeu que aquele homem se entregou por ela e se manteve santa para ele. E são esses que vão casar. Essa é a máxima. É o homem que se mantém santo e se entrega por ela.
E a mulher que se mantém santa e se submete ao homem que se entregou por ela. Essa é a máxima do se guardar um pro outro. Deixa eu até aproveitar que você falou do casamento aí, sobre as vestes, né? Sabe o que nós estamos querendo aqui ensinar para você, jovem? As vestes, elas têm que estar alvo como a neve. Sim. E a sujeira das vestes são os pecados, cara. Que são cultivados na vida do namorado, dos namorados, dos noivados. Para entrar num casamento, você tem que entrar com as vestes limpas. Assim será o casamento. Isso. Não é verdade? Entre Cristo e a igreja. Exatamente. E é assim que nós temos que ter a nossa visão. E a própria palavra vem dizer que o marido ele tem que se comportar como Jesus se comporta pela igreja. Dar vida pela igreja. Não é isso? Então, tem toda aqui uma orientação de santidade. Porque o casamento é viver uma santidade, cara. E essa santidade, buscar essa santidade, essa verdade no casamento é que vai ser o diferencial desse casamento. Então, assim, ter esse cuidado para que as vestes não venham ser sujas no dia do casamento. É isso que eu quero dizer. Exatamente. Se você fizer isso, amigo, quando abrir a porta, igual você falou lá, né? Vai iluminar todo aquele lugar, cara. Exatamente. Tem casamentos, né? Igual o seu casamento foi uma benção, outros casamentos, a gente sente a presença do Espírito Santo. Isso. Porque tem verdade naquilo ali. Aí não tem outra forma a não ser de Deus falar assim, eu tenho que abençoar esse casal, ué. Eu vou abençoar. E nada vai me impedir de fazer isso. Exatamente. Entendeu, Jefinho? Exatamente. Então tamo junto aí, cara. Vamos nessa aí. Vamos ensinar esse jovem aí. Nós queremos ver eles bem felizes mesmo. Na vida sentimental, no planejamento de namoro, casamento, noivado. Nós estamos aí para isso mesmo. Na vida ministerial. Isso aí. E assim, a gente não tá te incentivando a correr atrás e caçar um namorado. A gente sabe que você vai procurar um. E você vai encontrar. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo e que nos acompanhou até aqui, você foi muito abençoado por tudo isso que nós falamos aqui. E assim, o que nós falamos de Bíblia, guarda para você. O que você acha que nós falamos de nós, examine se vale a pena guardar. Mas nós falamos só de Bíblia, então você vai guardar o podcast todo. Mas, assim, eu quero te agradecer, você que nos acompanhou até agora. Realmente a hora avança, o papo é muito bom, a mesa é sempre muito bom. Eu brinco que esse momento aqui de mesa, talvez ele é mais valioso, ele é mais interativo do que o púlpito. Porque no púlpito ali eu prego uma boa mensagem e tal, mas aqui é uma vivência. Não que a gente não prega o que a gente vive, ou que a gente não vive o que a gente prega. Mas eu tô dizendo que aqui a gente não, coisas que a gente expõe na mesa, a gente não expõe no púlpito. Né? Talvez não tenha essa liberdade no púlpito. Então você que nos acompanhou até aqui, eu quero te agradecer. Eu quero te pedir para você deixar aí o seu like, a sua curtida, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de jovens que você puder, com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nas suas redes sociais. Põe lá no Instagram, marca lá @JuventudeBade, marca lá o @Ministério de Famílias e Bade. Isso. Né? E sinta-se convidado para estar conosco no Sexta-feira, que é toda sexta às 22h30. Sinta-se convidado para estar no Culto da Família, que é todo terceiro domingo do mês, que tem o Culto da Família, que é ao domingo 9h30 da manhã e 18h30 da noite. Tem o terceiro culto do mês, de domingo é o Culto da Família. Uma vez por mês também tem o Encontro Edificando Casais, né, pastor? Aí isso já mesmo. é para encontro casados, para casais casados. Vamos ter para os namorados e noivos, como foi liberado aqui já. Vamos ter sim, nós vamos fazer e vai ser muito bacana. Nós vamos ter uns momentos lá de fazer perguntas ao vivo e a cores. Vão ser bem, assim, nós queremos ser bem claros, objetivos lá. Nesse momento nós vamos preparar, viu, Jefinho? Nós vamos preparar bem aí pra gente. E eu quero só que já estava encerrando aqui e esquecendo. Bom que o podcast aqui não é robô, né? Nós erra também, nós é de verdade. A gente deixou uma caixinha de pergunta lá no Instagram, pastor Everton. Uhum. E
teve uma pergunta aqui de um jovem, deixa eu até ver se chegou mais alguma. Teve uma pergunta aqui de um jovem, e ele perguntou assim, ó: uma dica para um jovem que quer ter um relacionamento com princípios bíblicos em tempos progressistas. Vai lá, de princípios. Bíblicos em tempos progressistas. Se for no princípio bíblico, já tá bom demais da Já venceu conta. o progressismo. Já venceu, porque você não vai cair no erro, porque em tempos progressistas aí, são tempos que tem muita libertinagem, é ensinado que você deve estar avançado, né? Mas o que me importa, o que você falou aí, não é nem o progressista, né? Porque hoje é tudo atualizado, é tudo novo, igual eu falei, vai 5G, é tudo numa velocidade muito, né, muito rápida. Mas se é princípio bíblico, você não vai trocar os seus valores. E o que você deve fazer? Continuar nos princípios bíblicos. Mesmo se alguém falar que você é cafona, que é bobeira sua. Então, a minha palavra para você, meu jovem, pensa sim, planeja nesse namoro, mas fica nessa parte aí. Princípios bíblicos. Pronto, acabou. É isso. Sem muitas delongas, é isso aí. Ué. E só mais uma pergunta, e aí essa eu quero externar assim, eu acredito que é para quem vai viver tudo isso que nós falamos aqui. Aí essa pergunta é para o pastor Everton, marido. Fala. Como administrar ministério e família? Um não roubando o tempo do outro, um não atrapalhando a vida do outro, a vida ministério e a vida família. O pastor Everton, líder dos casais, e o Everton Fortunato, marido da Silvana, pai da Emily e da Isabelle. Boa pergunta, boa pergunta. No início do meu casamento, eu troquei esse valor aí. Eu dava mais atenção para o ministério. E foi aonde eu errei muito no início. Eu errei demais. Então, o ministério é depois da família. Eu tenho consciência disso. É tanto que lá no Ministério de Família eu sempre falo para as pessoas que estão comigo lá. Não prioriza o ministério. O ministério é um trabalho e Deus ele vai reconhecer primeiro a sua família. Não adianta você ser bem no ministério e ser mal dentro de casa. Porque aí você vai até contra um princípio bíblico. Para a pessoa, né, estar à frente de uma igreja, ele tem que manejar bem, tem que administrar bem a sua casa. Exatamente. Então isso é princípio bíblico. Então eu sou assim, hoje eu tenho consciência disso. E eu não me ocupo mais no ministério do que dar atenção para minha esposa e para as minhas filhas. Isso é uma realidade para mim. E é uma verdade. A gente não pode entrar nessa onda. E a gente tem um pastor também que ele é bem consciente em relação a isso. Isso. Pastor Ricardo, ele tanto que ele fala assim, não pega mais de 2 cargos aqui na igreja. De preferência apenas um, para que você não vive só na igreja. Fica essa dica aí, tá bom? Exatamente. É isso aí. Então, galera, agora de verdade nós vamos encerrar. Quero agradecer você que está aqui conosco até agora. Se você ainda não deixou, é bom que eu tive a oportunidade de falar 2 vezes. Deixe o seu like, sua curtida aí, compartilhe esse vídeo, deixe aí também seu comentário. Isso nos ajuda a poder levar isso para mais pessoas, para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você foi abençoado, compartilha lá no seu Instagram, compartilha aí no seu status do WhatsApp, compartilha. Movimento Conosco, sinta-se convidado a estar conosco nos nossos cultos. E quando nós formos realizar esse Edificando Casais de Namorados e Noivos, nós vamos divulgar bastante lá nas nossas redes sociais, no Instagram da igreja, no Instagram dos jovens, no Instagram nosso privado, particular, no Instagram do Ministério de Família. Falta de divulgação não vai ter. Vocês vão ser abençoados por esse dia também. Eu espero te ver lá, em nome de Jesus. E quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde. Pastor Everton, se eu quiser considerações finais aí, se despedir da galera. Galera, Deus abençoe vocês. Estou à disposição aqui. O Jefferson sempre vai ter a minha mão aí para a gente estar andando junto, tá bom? E até
pontuando aqui que no Edificando Casais de Namorados e Noivos vai ser um dia especial para vocês. Eu vou deixar de fazer o Edificando Casais para colocar vocês lá. Vocês serão importantes nesse dia. Que honra, hein? Vai ser importante. Não vai entrar casados, não. Aqui vai entrar só quem tá namorando ou tá noivo. Pronto. Vai ser dessa forma. Benção. Lá vocês não podem entrar, então quando for vocês não vão entrar também. Tem que ser justo. Ok? E aí, fica um abraço. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Estamos juntos, tá bom?